Bom, vamos lá então, né? Vamos começar a falar hoje sobre o escoamento interno, tá? É, Nós vamos dividir essa parte de escoamento interno aqui em duas partes, tá? Na aula de hoje nós vamos começar então a falar o início dessa disciplina aí de esse assunto aí que é o escoamento interno. Bom, nosso objetivo aí então para a aula de hoje compreender aí, obter uma compreensão profunda do escoamento laminar e turbulento em condutos fechados e da análise do escoamento completo desenvolvido, tá? Nós vamos calcular aí, aprender a calcular perdas contínuas por atrito ao longo dos dutos e perdas por atrito localizadas em acessórios. Vamos lembrar aí, a gente já discutiu, né? Mas vamos relembrar, né, a diferença entre escoamento laminar e escoamento turbulento, né? Nós podemos ter esse exemplo aqui de um corante sendo adicionado numa tubulação, né? No escoamento laminar, nós vamos perceber aí um, um, um traço muito bem formado, enquanto no turbulento, os vórtices, né, as rotações do fluido, né, vão misturar rapidamente esse corante com a água e a gente já não consegue mais perceber a diferença entre os dois, né? Na chama de uma vela também nós temos aí um bom exemplo aí de escoamento laminar e turbulento. O escoamento laminar é onde que eu tenho essa região aqui, onde a pluma, né, a fumaça da vela, os gases provenientes da queima, escoam de maneira mais regular, né, enquanto a região onde que a gente percebe o escoamento, vamos dizer assim, mais bagunçado, né, é a região de escoamento turbulento. Para a gente definir se o escoamento é laminar ou turbulento, né? Quando a gente tem escoamentos forçados, né? Ou seja, algo força o fluido a passar por um tubo, né? Que é o nosso caso aqui. Um número, nós vamos utilizar um número adimensional, tá? Que é o número de Reynolds, que foi dado em homenagem aí, a um cientista britânico, né? Chamado Osborne Reynolds, tem a foto aqui, não ao ator, né? Ryan Reynolds, não confundam. Esse número de Reynolds é a relação entre as forças inerciais, né, e as forças viscosas, tá? Evidentemente, aqui a gente já faz algumas simplificações, né? Aqui em cima seria massa vezes velocidade e aqui seria a força de cisalhamento, né? Logo, né, a gente consegue fazer algumas simplificações, chegamos nessa expressão aqui mais reduzida, né? Esse número é um número adimensional. Se a gente analisar as nossas unidades aqui, ó, a densidade no sistema internacional é quilogramas por metro cúbico, a velocidade é metros por segundo e o diâmetro é metro, né? Essa viscosidade é quilogramas por metro vezes segundo. Então, esse metro cúbico aqui vai cortar com este metro e com este metro vai sobrar só o metro. E o segundo mantém embaixo. Então, nós temos a unidade em cima igual a de baixo, né? Ou seja, esse número não tem unidade, ele é um número adimensional. Posso utilizar também outras variações para o número de Reynolds, né? Eu posso usar a velocidade média vezes o diâmetro dividido pela área vezes o μ, né? Que é a viscosidade. Vou dar uma conferida depois desse negócio aqui. Posso usar esta equação aqui, que é a vazão máxima vezes o diâmetro dividido pela área vezes o μ, né? Então, essas variações aqui a gente obtém combinando aí a viscosidade com a densidade, obtendo a viscosidade cinemática, que é esse Ni, né, esse Vzinho aqui, e sabendo que a vazão máxima, né, é velocidade, vazão volumétrica vezes a densidade, e a vazão volumétrica é a velocidade vezes a área, né? Então eu posso obter também essa expressão aqui. Bom,
Esse número de Reynolds para escoamento dentro de tubos, né, que é o que a gente vai estudar agora, quando ele é menor que 2.300, né, o escoamento ele é laminar. Quando ele é maior do que 4.000, o escoamento ele é turbulento. Entre 2.300 e 4.000, a gente tem uma região de transição aí. Essa região de transição, o escoamento aí, ele tem aí horas características de um escoamento laminar, hora característica de um escoamento turbulento, né? A gente não consegue aí definir se está correto, se é laminar ou se é turbulento nessa região de transição, né? Nós vamos ter que usar outras ferramentas, se não o número de Reynolds, né? Para a gente obter a nossa se é um escoamento turbulento, laminar ou turbulento. Essa equação aqui, a primeira delas está errada mesmo. Então, deixa eu corrigir aqui. Essa primeira equação aqui é, na verdade, a velocidade média vezes o diâmetro dividido por Ni, né? E o Ni é o Mi dividido pelo Rho. Agora sim. Quando a gente for trabalhar com seções não circulares, né, nós vamos utilizar o diâmetro hidráulico, né? O diâmetro hidráulico é a razão entre 4 vezes a área dividido pelo perímetro, tá? Se eu fizer isso para o círculo, né, 4 vezes a área, né, que é πd2 sobre 4, dividido pelo perímetro, que é πd, eu encontro de volta aqui o meu diâmetro. E aí eu tenho aqui para algumas seções, por exemplo, um tubo quadrado, um tubo retangular, um tubo quadrado, um tubo triangular. Eu vou calcular aí o diâmetro desta forma. Normalmente a gente usa aí, quando a gente tem, por exemplo, escoamento dentro de um canal, né? Na verdade, não é o objetivo desse capítulo, né? A gente vai estudar escoamentos em canais abertos, né? Canais abertos é quando eu tenho líquido, por exemplo, e que em cima eu não tenho nenhuma barreira, né? Então, o fluido vai escoar aqui, né? E o ar está livre aqui por cima. Neste caso aí, a gente vai considerar só a região molhada, né? A área da região molhada, ok? Bom, além disso, nós podemos discutir sobre a questão da região de entrada, tá? Então, imagina que eu tenho aqui água vindo proveniente, por exemplo, de um determinado tanque, né? Quando a água entra na tubulação, ela vai ter uma velocidade constante, né? Então, qualquer ponto aqui do meu tubo, eu vou perceber a mesma velocidade. À medida que essa água vai caminhando ao longo do tubo, né? O que vai acontecer? Próximo da parede aqui, as partículas não têm velocidade, né? É o que a gente chama de condição de não escorregamento. Então, o tubo vai freando as partículas próximas da parede, né? E aí, essas partículas próximas da parede vão freando, vão parando, reduzindo a velocidade das partículas adjacentes, né? De tal forma que a gente tem aqui uma região, né, onde a gente tem uma velocidade reduzida, tá? Isso por causa da viscosidade, né? Então, a viscosidade vai fazer com que a gente tenha redução dessa velocidade mais próxima da parede. Essa região aqui, ó, onde os efeitos da viscosidade são importantes, né? Vão reduzir a velocidade, é chamada de camada limite de velocidade. Porque tem camada limite também de temperatura, de concentração, etc. Então, camada limite, ou camada limite de velocidade. E a medida, se a gente esperar um tempo suficiente, né, ou se esse fluido percorrer um comprimento suficiente dentro do tubo,
essa camada limite da parte superior vai encontrar com a camada limite da parte inferior, formando aí um perfil de velocidades que a gente chama aí de completamente desenvolvido, né? Ou seja, ele já não vai mais variar mais com o comprimento, por isso que ele está completamente desenvolvido. Nessa região aqui de perfil de velocidade completamente desenvolvido, né, a velocidade vai variar somente na direção R, na direção aqui do raio. Enquanto nessa região aqui de desenvolvimento, né, região de entrada, nós vamos ter a velocidade também variando ao longo do comprimento do tubo, né? Ok? Bom, nós podemos calcular esse comprimento de entrada aí para o regime laminar e para o regime turbulento, né? Para o regime laminar, a relação entre o comprimento de entrada e o diâmetro é da ordem aí de 5% do número de Reynolds. Para o regime turbulento, nós temos essa expressão aqui, que ela é 1,359 Reynolds elevado a 1/4. Okay? Então, quanto maior o número de Reynolds, menor esse comprimento de entrada. Que nós podemos obter aqui com o limite inferior, né, para o escoamento turbulento, que é 4.000, né, se eu substituir nessa expressão, eu obtenho aí algo próximo de 10. Né? Então, essa relação aqui entre o comprimento de entrada e o diâmetro é da ordem de 10. Okay? Normalmente, na maioria dos problemas aí de mecânica de fenômeno de transporte com escoamento interno, nós temos um comprimento de tubo, de tubulação, né, maior do que 10 vezes o diâmetro. Né? Então, imagina uma mangueira de jardim. Ela tem ali, vamos colocar ali, 10 milímetros de diâmetro. Né? Esse comprimento de entrada vai afetar ali os primeiros 100 milímetros. Né? Mas aí essa mangueira tem aí vários metros. Né? Então a região de entrada ela pode ser... os efeitos da região de entrada, né, podem ser desprezados porque os tubos são muito, muito longos. Né? Ok? E evidentemente, se eu tiver um número de Reynolds maior que 4.000, esse número aqui vai diminuir, né? Vai reduzir abaixo de 10. Bom, nos interessa, nesta parte da disciplina, calcular a queda de pressão ou a perda de carga, né? São duas grandezas que representam o mesmo fenômeno, né? As perdas por atrito, mas que tem unidade diferente, então por isso recebem o nome de queda de pressão, quando tem unidade de pressão, e perda de carga, quando tem unidade de comprimento. Né? Essas, nós podemos escrever, né, essas duas expressões aí para calcular a perda de carga, né, em função de vários parâmetros. Né? Um dos parâmetros mais utilizados é o fator de atrito de Darcy. Né? Esse F é um F minúsculo, né? Costuma ser utilizada em uma letra um pouco mais estilosa para fazer ele. Aqui é só a letra F mesmo, né? Para essa fonte aqui. Mas dependendo da fonte, a gente usa um F um pouco mais estiloso, de uma fonte diferente. Esse fator de atrito é chamado de fator de atrito de Darcy, porque existem outro fator de atrito, que é o fator de atrito de Fanny, né? Que tem valores diferentes. Tá? Essas duas expressões podem ser combinadas, né? Multiplicando, por exemplo, a queda de pressão, que é o HL, né? Pelo ρg. Então, se eu multiplicar ela por ρg, eu chego aqui em cima nessa expressão. Assim como a gente manipulou a equação de Bernoulli na aula passada, para sair aí, em termos de pressão para termos de carga. Né? Okay? Bom, esse fator de atrito, ele vai depender aí se o escoamento é laminar ou se é turbulento. Para o escoamento laminar, nós podemos escrever uma equação diferencial. Tá? Para escrever essa equação diferencial, a gente faria um pequeno volume de controle. Né? Em alguma face vai exercer pressão, na outra vai exercer tensão de cisalhamento, né? Uma vez que a gente tem escoamento viscoso. Eu fazendo balanço de forças desse elemento diferencial, eu chego numa equação diferencial que é relativamente fácil de resolver, né? Se a gente considerar duas condições de contorno, né? Velocidade zero aqui na minha parede e a derivada da velocidade é igual a zero aqui no centro do tubo, por causa da condição de simetria. Né?
Se a gente resolver essa equação diferencial, nós vamos encontrar, primeiramente, esse perfil de velocidade, né? Que é o U de R, ou seja, para um escoamento completamente resolvido, a minha velocidade só é função, né? A velocidade de U é a velocidade local aqui, na direção X. Ela só é função do R, né? Vai ser um U máximo, né? Uma velocidade máxima, que acontece no centro aqui do tubo, vezes 1 menos R ao quadrado, esse R aqui é a posição do tubo, dividido pelo Rzão ao quadrado, que é o raio do tubo mesmo. Ok? Então, a gente pode perceber que quando eu tenho raio, o R começa aqui no centro do tubo igual a zero, né? Quando o raiozinho é igual ao raiozão, né? Esse termo aqui é 1, 1 menos 1 é zero, então na parede aqui eu vou ter velocidade zero, e no centro, quando o raio vale zero, eu vou ter velocidade máxima, esse valor aqui vale 1. Essa velocidade máxima, para o perfil laminar, está relacionada com a velocidade média, por essa expressão, né? Então, a velocidade máxima é 2 vezes a velocidade média. Ok? Bom, e eu posso também obter aí, resolver na equação diferencial, né, o fator de atrito. O fator de atrito para o escoamento laminar é 64 dividido pelo número de Reynolds, né? Se eu tiver uma tubulação com seção circular, né? Ou um tubo redondo, né? Eu posso ter outras geometrias, né? Para essas geometrias também é possível a gente resolver as equações diferenciais e encontrar o nosso fator de atrito de Darcy, né? Então eu tenho aqui para um retângulo, considerando aí várias proporções entre de base e altura, para elipse e para o triângulo isósceles, né? Então tem aqui vários ângulos para o meu triângulo isósceles. Então aqui a gente tem o fator de atrito para cada um destes tubos, né? Para o escoamento turbulento, nós já não conseguimos mais resolver as equações diferenciais. Elas não possuem soluções analíticas. Então, o que o pessoal faz? Normalmente, o pessoal fez alguns estudos experimentais, né? E, a partir desses estudos experimentais, foi obtido, então, por ajuste de curva, né? Duas equações, né? Equação por perfil de velocidade, o perfil de velocidade no escoamento turbulento, dado por essa expressão, que é chamada de lei da potência, né? Onde N, esse expoente aqui, depende do número de Reynolds, tá? Mas esse número, vocês podem perceber que o que está dentro de parênteses aqui é o número de Reynolds, porém calculado com a velocidade máxima, né? E eu posso estabelecer uma relação entre a velocidade média e a velocidade máxima, que é dado por este termo aqui, ok? Então, aqui eu tenho alguns desenhos, né, uns gráficos do perfil de velocidade no regime laminar, que está de azul, né, e no regime turbulento para valores de N aí de 6, 8 e 10. Okay? Aparece, pela escala do gráfico, né, que a gente tem aqui, ou seja, na parede, né, que quando eu tenho R sobre R igual a 1, velocidades diferentes de zero. Né? Tá vendo? Aqui parece que eu já cheguei na parede e eu estou com uma velocidade aí não nula. Porém, se a gente fizer o exame dessa equação aqui, né, colocar o R aqui, 1 menos 1 dá zero. Né? Então, nós vamos ter, sim, a velocidade igual a zero, porém, a escala não dá para a gente ver essa rápida redução aqui para a velocidade de zero. Ok? E o fator de atrito também, né, como a gente não consegue resolver a equação diferencial para o regime turbulento, nosso fator de atrito também é obtido através aí do ajuste de curvas, né? Então, a gente tem aí duas expressões, né, que foram obtidas a partir de dados experimentais, a partir de medições, né? Por fator de atrito para o regime turbulento, né? A equação mais aceita, né, mais tradicional, né, ou mais correta, é a equação de Colebrook, que foi desenvolvida aí em 1939. Essa equação ela é muito precisa, porém ela tem um inconveniente, né? Qual que é o inconveniente dela? É uma equação transcendental. Eu tenho meu fator de atrito aqui e tenho meu fator de atrito aqui. Então, eu não consigo colocar meu fator de atrito em evidência. Eu preciso usar um método iterativo, um método numérico aí para resolver essa equação. Ok?
ou para encontrar a raiz dessa equação. Ok? Uma outra equação que não é implícita, né, como a de Colebrook, mas que também é bem aceita, tem um erro aí da ordem de 2% em relação a essa de cima aqui, é a equação de Hallan, né? Essa equação está escrita aqui embaixo, e ela não tem essa questão aí da iteratividade, né? O meu fator de atrito só aparece aqui, né? Eu consigo resolvê-la aí mais facilmente, ok? Quando o Colebrook criou essa equação, né? Logo, evidentemente, em 1939, não existiam computadores, né? Então o pessoal resolveu desenvolver algo para facilitar o uso aí dessa equação, né? Ou obter os dados aí de maneira mais fácil, né? Então o pessoal desenvolveu o Moody, né? Desenvolveu um ábaco para obter esse fator de atrito, né? Que está aqui só um desenho ilustrativo, mas nós vamos usar efetivamente o nosso ábaco de Moody na nossa tabela, tá? Então, se vocês pegarem aquela tabela lá de propriedades que eu disponibilizei para vocês, a última página dessa tabela é exatamente o nosso ábaco de Moody, ok? Esse ábaco, ele tem, então, no eixo X aqui eu vou ter o número de Reynolds, tá? Até 2.300, que é mais ou menos aqui, né? 2 vezes 10 a 3. Eu tenho regime laminar, tá vendo? Ela já coloca para mim que o F vale 54 dividido pelo Reynolds, né? Então, uma vantagem aqui do ábaco de Moody, eu já consigo encontrar as equações tanto para o escoamento laminar quanto para o escoamento turbulento. E eu tenho várias curvas, né? Essas curvas aqui são curvas de rugosidade relativa, né? Ou epsilon dividido por D. E aqui eu tenho algumas rugosidades, né? As principais rugosidades de algumas tubulações. Então, vidro, plástico são considerados aí com rugosidade zero, né? São tubos lisos, né? Que tem aqui esta curva mais inferior aqui. Concreto, etc, né? Então, tem alguns materiais aqui para a gente obter nossa rugosidade. Então, normalmente, a gente calcula o número de Reynolds, vê qual que é a nossa curva de rugosidade relativa, né? Vamos imaginar que a gente tem aqui um Reynolds de 10 a 6. Então, eu vou subir em uma rugosidade relativa de 0,2, por exemplo. Então, eu vou subindo aqui nessa escala aqui de Reynolds de 10 a 6, venho até aqui na curva de rugosidade 0,2, depois caminho aqui no meu eixo Y até encontrar aqui o meu valor de fator de atrito. Neste caso aqui é de 0,44, né? Então aqui 0,41, 0,42, 0,43, 0,44. Então seria meu fator de atrito 0,44. Ok? Eu particularmente gosto muito do ábaco de Moody, porque ele tem tanto a região laminar quanto a região turbulenta. Tem já uma tabelinha aqui com a rugosidade, né? Então eu preciso consultar uma tabela com rugosidade. E, além disso, eu tenho ali a faixa de valores que eu posso esperar o fator de atrito, né? Então, o fator de atrito é um número entre 0,1 e 0,008, né? Ou seja, ele é um número bem pequeno, né? Se eu encontrar 2, por exemplo, na minha calculadora, não faz o menor sentido eu ter esse fator de atrito de Darcy igual a 2. Alguma dúvida aqui no ábaco de Moody? Quer que repete? Não, né? Posso seguir. Bom, a gente pode então fazer uma modificação na equação de Bernoulli para a gente acrescentar esses aspectos que a gente discutiu. Quais são os dois aspectos que eu tenho que acrescentar? Primeiro, nós calculamos a nossa energia cinética com base na nossa considerando aí uma velocidade constante, né? Então, se eu pensar aqui nesse escoamento aqui, ó,
próximo da parede, eu vou ter uma velocidade, uma energia cinética menor do que no centro da parede, né? Então, a gente vai introduzir no centro do tubo esse alfa, que é o fator de correção de energia cinética, tá? Esse alfa aí, ele é calculado aqui por essa integral aqui, né? Que é a integral da velocidade, né? Ao cubo, dividido pela velocidade média ao cubo, né? Isso, essa integral na área, né? Para o regime laminar, né, com o perfil de velocidades que a gente discutiu agora há pouco, né, esse alfa vale 2. Né? Para o regime turbulento, né, se eu tiver aí, a gente viu que o nosso perfil de velocidades no regime turbulento é dado por essa expressão aqui, né, que tem esse n aqui no expoente, né, então vai depender do meu n. Né? Se eu tiver um n de 6, meu alfa vale 1,08. Né? Se eu tiver um n de 8, ele vale 1,03. Né? Se eu tiver um n maior, esse número vai cada vez mais aproximar da unidade. Né? Então, nós vamos usar aí para o escoamento turbulento o alfa igual a 1. Okay? Alguns livros vão sugerir um alfa de 1,05. Tá? Então, os dois valores aí são bem aceitos. Ok? Então, alfa para o laminar, 2 para o turbulento, 1. E além disso, a gente introduz aqui a nossa perda de carga. Né? Então, normalmente, quando a gente escreve a equação de Bernoulli com a perda de carga, a seção 1 é a entrada, né? Onde eu tenho a região onde eu tenho maior energia, e a seção 2 é a minha saída, onde eu tenho menos energia por causa desta perda de carga aqui que a gente já acrescentou na equação. Além da perda de carga ao longo do tubo, né? Que a gente apresentou ali, né? Então, essa equação aqui essa equação aqui é o que a gente chama de perda de carga contínua, né? Por quê? Ela é proporcional ao comprimento. Quanto maior o tubo, maior vai ser as perdas, né? Elas acontecem ao longo do comprimento. Nós vamos ter também perda de carga em pontos específicos do meu sistema aí de tubos, né? Que a gente chama de perda de carga localizada. Então, por exemplo, quando eu tenho fluido passando por uma válvula, né? Eu vou ter uma perda de carga maior do que se eu tivesse um trecho de tubulação reta. Né? Para isso, a gente tem duas estratégias para calcular essa perda de carga. Né? Nós podemos utilizar essa equação com K, né? Então, HL vai ser a perda de carga localizada. Vai ser um KL, velocidade ao quadrado dividido por 2G. Ok? Eu posso utilizar a equação, mesma equação lá para perda contínua, né? Porém, eu vou usar um comprimento equivalente, né? Então, alguns fabricantes falam o seguinte, ó, essa válvula, ela produz uma perda de carga que equivale aí a 5 metros de tubulação linear. Apesar dela ter ali, sei lá, 30 centímetros de comprimento, né? Ela vai produzir uma perda de carga equivalente a 5 metros de tubulação linear. Esse comprimento equivalente pode ser, a gente combinar essas duas equações, eu posso calcular ele com o diâmetro dividido pelo fator de atrito vezes o KL. Então, esse comprimento equivalente, a desvantagem dele, é que ele vai variar com o diâmetro. Né? Quanto maior o diâmetro, maior é esse comprimento equivalente. Porém, ele é bastante usado, mesmo variando aí com o diâmetro. Então, no caso, a minha perda de carga, eu vou somar aí, total, né? Todos os comprimentos de tubulação reta, né? É o primeiro somatório aí dessa última equação, e todos os pontos onde eu tenho aí perda de carga localizada, né? O segundo somatório aí dessa equação. Ok? Aqui a gente tem, então, alguns valores de KL para alguns pontos específicos. Né? Primeiro aqui eu tenho a entrada e a saída do tubo, né? Quando eu tenho o tubo saindo do tanque, por exemplo, com essa saída reentrante, né? Ou seja, a tubulação entra um pouco para dentro da tubulação, né? Eu tenho este valor aqui, KL igual a 0,8, desde que esse L aqui, né? Que é o tanto que a tubulação entre, né? Seja aproximadamente aí 0,1 vezes o diâmetro, e uma espessura aqui do tubo, né, seja muito menor do que o diâmetro.
Tem aqui a saída do tubo do tipo arestas vivas, né? Ou seja, nós temos aqui uma quina viva. Se eu tiver, então, a borda arredondada aqui, né? Eu vou obter, então, um K menor, logo uma perda por atrito menor. Eu tenho aqui a saída do tubo também, né? Reentrante, arestas vivas e arestas arredondadas. Podem ver aqui que para esses três casos, né, a saída do tubo vale o alfa, que é o fator de energia cinética. Nessa tabela, ele recomenda aí 2 para o escoamento completamente desenvolvido e 1,05 para o escoamento laminar, né? E 1,05 para o escoamento turbulento. Nós temos aqui expansões e contrações repentinas, né? Então, imagina que eu tenho um diâmetro pequeno e eu vou aumentar o meu diâmetro, né? Nessa região aqui eu vou ter uma perda de carga acentuada por causa deste ponto aqui de recirculação, né? Então, eu posso calcular essa expansão repentina através dessa expressão, né? Com a relação entre os diâmetros e o alfa, que é o fator de correção de energia cinética, enquanto para contração repentina ele sugere este diagrama aqui, em função da razão de diâmetros ao quadrado. Posso ter expansões graduais e contrações graduais. A expansão tem aqui valores de expansão para 20 graus, né? Ou seja, este ângulo aqui é 20 graus, e diferentes valores de razões de diâmetro. E na contração, eu tenho aí valores para diferentes ângulos, né, aqui de contração. Nós temos as curvas, né? Se eu tiver uma curva suave, né, de 90 graus, ou seja, essa borda aqui está bem arredondada, eu vou ter esses valores aqui, né? Flangeado e para roscado, né? Flange é uma... não sei se para vocês é comum esse termo flange. Flange é uma peça que a gente coloca na ponta da tubulação, né, para a gente prender uma tubulação à outra, né? Então aqui tem um exemplo bem interessante, né? Então eu tenho aqui esse disco, né, na ponta da tubulação, e quando eu quiser juntar essas duas tubulações, eu venho aqui com parafusos, né? Evidentemente eu tenho que colocar aqui algo no meio ali, né, uma borracha, alguma coisa para selar a água ou o ar para não sair, né? E esses parafusos juntam essas duas tubulações. Se eu quiser, por exemplo, abrir essa tubulação para fazer uma limpeza, para fazer uma manutenção, é só soltar os parafusos e afastar as tubulações. Então, isso que é o flange, né? Eu tenho também, posso usar ele para montar algumas coisas esse flange aqui é muito usado em caixa d'água, né? É um flange com rosca, ou seja, em vez de eu parafusar um flange no outro, eu rosqueio um flange no outro. Ok? Aqui eu tenho curva chamfrada de 90 graus, ou seja, as quinas são vivas. Esse tipo de curva aqui produz uma perda de carga muito grande, então é comum eu ter aí palhetas, né, arredondadas para guiar o escoamento aí de maneira mais suave. O cotovelo de 45, retorno um retorno, né, uma curva de 180 graus, um T, quando a gente tem o escoamento derivado, né, um T com escoamento em linha, uma união roscada, né, então se eu tiver aqui emendando o tubo com rosca, né, eu vou ter uma pequena perda de carga. As válvulas, né, aqui embaixo tem válvula globo, válvula de ângulo, válvula esfera e válvula de retenção, todas elas aí totalmente aberta, tá? Uma válvula de retenção é interessante para o pessoal da elétrica aí, que está na disciplina. Ela funciona como se fosse um diodo, né? Válvula de retenção. A válvula de retenção é um dispositivo que permite o fluxo em um único sentido, né? Deixa eu ver se tem algum desenho. Essa aqui é uma interessante, ó.
Então, nesse sentido, essa mola, se a água começar a empurrar nesse sentido, né, ela tem força suficiente para empurrar essa mola e passar por entre esse obstáculo preto. Se a água tentar vir nesse outro sentido, né, aqui no fundo, nesse momento aqui, esse obstáculo está num batente, está num limite, né, então ele não pode descer mais. Então a água não consegue descer, ela vai conseguir só subir por esse dispositivo, né. Essa válvula aqui já, depois vai aparecer ali num outro momento, essa válvula aqui é uma válvula de retenção com crivo, né? Que é uma chamada, a gente chama de válvula de pé e crivo. O que é esse crivo? Esse crivo nada mais é do que uma tela, né? Uma proteção para não entrar nenhum objeto com diâmetro grande que pode, por exemplo, danificar a bomba, né? Então, por isso que tem essa gradezinha aqui no final. Normalmente é usado esse tipo de válvula aqui, ó, quando você vai bombear água relativamente suja, né? Você vai pegar água, por exemplo, de um poço, vai pegar água do rio, né? Então, normalmente a gente usa esse tipo de válvula aqui para limitar, para não entrar nenhum pedaço de madeira, nada aqui dentro que possa ou entupir a tubulação ou danificar uma bomba, né? Essa válvula de pé e crivo não tem aqui nessa tabela não. Aqui tem, então, uma outra tabela mostrando o comprimento equivalente, né? Então, aqui aparece a válvula de pé e crivo. Então, para vários diâmetros de tubulação, né, 20 milímetros até 110 milímetros, que correspondem aí às válvulas de meia até 4 polegadas, nós temos aí joelho, curva, T, entrada normal, entrada de bordo, saída, válvula de pé e crivo, válvula de retenção pesada, válvula globo, válvula graveta, válvula de ângulo. Cada essa tabela aqui representa o comprimento equivalente de cada acessório, né? Ou de cada um desses itens. Por exemplo, um diâmetro aqui de 20 milímetros, né? Essa válvula de pé e crivo corresponde aí à perda de carga de 8,1 metros de tubulação linear, ok? Então, essa é o que a gente vai usar. Bom, eu posso adicionar também na equação de Bernoulli, né, as cargas úteis adicionadas pela bomba, né, esse HB, ou a carga útil retirada pela turbina, né, esse HT. Okay? A carga útil da bomba está relacionada com a potência da bomba, né, o W.B, por essa expressão, né, onde esse eta aqui é o rendimento da bomba, e a carga útil aí, da turbina está relacionada aí com a potência produzida pela turbina, por essa expressão aqui, também em função do eta, da vazão máxima e da aceleração da gravidade. Ok? Bom, a gente vai ter 3 tipos de problemas aí em escoamentos internos, né? O primeiro problema é quando, por exemplo, o enunciado nos dá, por exemplo, a velocidade ou a vazão, né, e pede para a gente calcular a perda de carga, né, ou a diferença de pressão. Né? Esse tipo de problema a gente pode resolver diretamente, né? Ou seja, eu vou calcular aqui o número de Reynolds, vou obter meu fator de atrito, por exemplo, utilizando a equação de Haaland, obtenho aqui ou abaco de Moody, né? Obtenho a minha perda de carga, e aí eu vou obter aqui mais algum item aqui, que, por exemplo, a potência de bombeamento, etc. Né? Então, quando a velocidade for dada, nós temos aí um problema de resolução imediata. Quando o problema nos der, por exemplo, outros parâmetros e pedir algo relacionado à velocidade, por exemplo, a vazão ou a velocidade em si, ou a vazão máxima, né? Esse é um problema que a gente não consegue resolvê-la diretamente. Por quê? Eu vou ter que aplicar a equação de Bernoulli. A velocidade é uma incógnita. Eu preciso, então, calcular a minha perda de carga. Porém, a minha perda de carga é função da velocidade. E eu posso, por exemplo, substituí-la aqui e colocar em evidência. Porém, aqui eu tenho já
O número de Reynolds, ele é função da velocidade, e o meu F, ele é função da minha velocidade. Então, se eu substituir o Reynolds nessa expressão, e essa expressão aqui no meu F, certamente eu não vou conseguir colocar a velocidade em evidência, correto? Então, nós vamos ter que ter um processo iterativo. Eu vou chutar valores, né, e aí eu vou fazendo tentativa e erro até encontrar meu valor de velocidade. Ok? Mesma coisa para problemas onde o diâmetro é o que a gente tem que calcular, né? Por quê? O diâmetro também vai aparecer aqui no número de Reynolds. Normalmente, quando o diâmetro é dado, né, a velocidade, a vazão costuma ser dada em vez da velocidade, né? Então, também preciso do diâmetro para calcular a velocidade. O diâmetro aparece tanto aqui no número de Reynolds quanto na equação aqui de Haaland e na minha perda de carga. Logo, eu preciso também fazer algumas tentativas e erros, né? Na década de 70, alguns pesquisadores desenvolveram equações que não são iterativas, tá? Para a gente calcular o diâmetro e a velocidade, né? Ou a vazão, né? Porém, hoje em dia, com o uso do computador, né, essas equações elas ficaram meio obsoletas, né? Porque o computador a gente consegue facilmente fazer essas iterações aí de maneira bem rápida de tal forma que a gente não precisa recorrer a essas equações que têm uma certa imprecisão se comparadas com as equações tradicionais, ok? Então, como